Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra para a nossa meditação, para o nosso aprendizado, para a nossa santificação, a qual palavra é a palavra mais poderosa que existe, é a palavra do Senhor. Encontra-se no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 17 até o versículo 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia! A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele levantou a Faraó no Egito para que o nome dele fosse glorificado através de Faraó. Aleluia! Que o apóstolo Paulo estava se lembrando daquilo que aconteceu lá no Êxodo, quando o Senhor lançou as 10 pragas sobre Faraó e o povo do Egito. E como o Senhor, o grande eu sou, Deus Pai Todo-Poderoso, glorificou o seu nome através de Faraó. Que a Bíblia diz que ele endureceu o coração de Faraó para que Moisés e Arão não conseguissem retirar o povo dali antes da hora que o Senhor, que o nosso Deus Pai determinou. Ele disse para Moisés e para Arão, para Moisés encontrar com Arão com esta mensagem: vai até o meu povo, diz a Faraó que ele libere o meu povo, que ele solte o meu povo para que eles venham me adorar no deserto. E esta foi a mensagem que Moisés e Arão chegou perante Faraó, para pedir que ele liberasse o povo, soltasse o povo, para que o povo adorasse a Deus no deserto. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo ir, para glorificar o seu nome através da vida dele, como diz no versículo 17, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, a ponto que o povo da terra de Canaã veio ouvir e conhecer a Deus através da fama que correu de tudo que Deus fez no Egito. Os cananeus ouviram aquilo que Deus fez com Faraó e com as outras nações antes de chegar até eles, e tremiam e temiam de medo, tremiam e temiam de medo do povo de Israel e do Deus de Israel. O povo de Jericó morria de medo, porque ouviu a fama do Senhor, a fama de Deus, que Deus abriu o mar, que Deus lançou 10 pragas sobre o Egito e sobre Faraó, que Deus destruiu o Faraó e o seu exército no meio do mar. E eles temiam e tremiam de medo do Deus de Israel. Mas confiaram nas suas muralhas. Mas para o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Israel, chamado pelo povo de Israel de Adonai, conhecido por nós também como Jeová, como Deus Todo-Poderoso, para ele não há muralhas, para ele não há barreiras. Ele disse para Josué: santificai o povo, fazei um jejum amanhã, e vocês verão prodígios, vocês verão maravilhas em vosso meio. Santificai o povo, e verão maravilhas em vosso meio. Porque se a gente não santificar,
a gente não verá as maravilhas do Senhor. Se a gente não santificar, não veremos a Deus. A Bíblia diz: segue a paz com todos e a santidade, destacado bem, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Aleluia. E Deus mostrou todo o seu poder através de Faraó, dando poder a Moisés para transformar a vara em serpente. E os magos tentam imitar, mas a serpente que Deus deu autoridade a Moisés para transformar em golem, a serpente dos magos do Egito. E tudo que Moisés fazia eles imitavam, mas chegou um ponto que eles não teve como mais imitar, porque o poder de Deus é superior a tudo e a todos. Aleluia. E Deus endurecia o coração de Faraó para glorificar o seu nome através da vida de Faraó. Porque através de Faraó e do Egito, a fama do Deus de Israel correu em todo o mundo. Todos os países, todas as nações tremiam de medo do Deus de Israel. Aleluia. A ponto de Balaque mandar chamar Balaão para amaldiçoar aquele povo, porque ele sabia que ele não poderia vencer aquele povo, porque o Deus de Israel era com o povo de Israel. Mas quando chama tem uma surpresa, porque Deus diz para Balaão que aquilo que ele abençoou, ninguém pode amaldiçoar. E Deus transforma a maldição em bênção. Até hoje, Deus ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele transforma a maldição que lançaram sobre você, Ele transforma em bênção. Aleluia. No versículo 18 diz: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O Senhor ele disse na sua palavra: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E ele também endurece o coração de quem ele quiser, assim como ele endureceu o coração de Faraó, para que o povo não fosse liberto naquele momento, mas sim depois, na hora certa, com a morte dos primogênitos e com a destruição do povo do Egito ali no meio do mar. E o nome do Senhor foi glorificado, a ponto do povo de Israel sair salmodiando, louvando ao Senhor após a passagem do Mar Vermelho e dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia. 19, versículo 19 do capítulo 9 nos diz: dir-me-ás, então por que se deixa ele? Então por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quem pode ir contra a vontade do Senhor? Ninguém. A Bíblia diz que operando ele ninguém impedirá, agindo Deus, quem impedirá? A vontade dele sempre vai prevalecer. A palavra do Senhor diz que ele deu uma ordem a Jonas: vai a Nínive, prega contra aquela cidade. Dentro de 40 dias será subvertida, será subjugada, será destruída. E Jonas pega o navio e vai na direção contrária, vai para a Espanha, para Tarsis. E Deus deixa. Mas quando chega no meio da trajetória, se levanta uma tempestade. E Jonas teve que ser lançado no mar para que o barco não afundasse com todos os que estavam ali na tripulação. E Jonas cai na barriga do peixe, achando que ele poderia fugir da vontade de Deus, achando que ele podia ir contra a vontade de Deus. Mas quando ele estava lá, ele disse que chegou no abismo, no centro do inferno, chegou no fundo do mar e ele se arrependeu e pediu misericórdia. E Deus teve misericórdia, ele teve que cumprir a vontade de Deus, porque o que a palavra nos diz no versículo 19: porquanto quem resiste à sua vontade, não adianta fugir. A vontade dele ele vai cumprir, a gente querendo ou não, as pessoas querendo ou não, a vontade do Senhor sempre vai se cumprir. A vontade dele sempre prevalece. Jonas não queria, mas teve que obedecer o Senhor, querendo ou não, e foi para Nínive pregar. E toda aquela cidade se arrependeu dos seus pecados. E Deus não destruiu aquela cidade. Muitos dizem, que Deus ele deu o livre e aberto. Deus deu o direito de escolha, sim.
para alguns, para aqueles que não são escolhidos, porque aqueles que são escolhidos por Deus não têm o direito de escolha. Só tem direito de escolha quem não é escolhido, porque Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos não têm direito de escolha. Jonas era um escolhido, ele não tinha direito de escolher. Quem é escolhido não tem direito de escolha, não tem livre arbítrio. Mas quem não é escolhido, esse sim pode escolher, né, o que fazer. Mas que escolha servir ao Senhor e morar no céu. Porque quem é escolhido não tem direito de escolha, tem que obedecer ao Senhor. Ou obedece, ou desce a sepultura. Foi o que ia acontecer com Jonas. Se ele não obedecesse, ele ia morrer no ventre daquele grande peixe. Aleluia. Então guarde isso. Quem é escolhido de Deus não tem direito de escolha. Só tem uma opção: ou obedece ao Senhor, ou sofre as consequências, ou acaba descendo a sepultura e morrendo. Aleluia. Versículo 20 diz: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Quem somos nós? Nós somos apenas barro na mão do oleiro para replicar, para reclamar com o Senhor nada. Só temos que agradecer. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até quando a situação ser difícil, quando estivermos na prova, tudo é para o nosso bem. Não temos direito de reclamar em nada. Um dia o apóstolo Paulo quis reclamar com Deus, porque Deus tinha dado um espinho na carne, e orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne dele. E Deus disse que não ia tirar. E Deus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus disse: eu não tiro o espinho, tu não tem direito de reclamar de nada, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. E depois disso, Paulo entendeu, ele disse: hoje eu me glorio nas minhas fraquezas, porque é na minha fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. Aleluia. E no versículo 21, para ganhar tempo para o áudio não ficar muito longo, versículo 21 diz: E não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Sim, o Senhor tem poder. O Senhor, todo ser humano que nasce na terra é com a permissão do Senhor. E o Senhor permitiu nascer Abel e nascer Caim, um vaso de honra e um vaso de desonra, né? O Senhor disse que ele deu os dons até para os rebeldes, para que o nome dele fosse glorificado até lá no meio dos rebeldes. Então, mesmo o Senhor que cria um vaso de honra, ele cria um de desonra. Ele criou os santos anjos que estão com ele no céu, e Satanás também é criatura dele. Até para nós, servos do Senhor, ser provado, tem que ter os vasos de desonra. Tem que ter os inimigos para provar. Porque só entra no céu quem é provado e aprovado. A Bíblia diz que para entrarmos lá no céu, o céu é tomado à força, é pelo esforço. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Apocalipse vai dizer também que aquele que ia até o fim, o Senhor dará a coroa da vida, e dar-te-ei a coroa da vida. Então não é fácil. Tem que ter os vasos de desonra. Por isso que Deus criou o oleiro todo-poderoso. Ele criou o vaso de honra e de desonra, para que os vasos de misericórdia, que somos nós, fôssemos provados e aprovados diante de Deus. Para que os vasos de desonra viessem servir de instrumento para que a gente fosse provado na presença do Senhor e aprovado. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele é poderoso para fazer um vaso de honra e outro de desonra. Ele diz que no meio da sua igreja tem o joio e o trigo. O trigo é o vaso de honra e o joio o vaso de desonra. Mas a diferença é que o vaso de desonra vai ser lançado no fogo.
e o vaso de honra vai para o celeiro do pai. O trigo vai para o celeiro do pai e o joio para o fogo será queimado. Mas ainda há uma oportunidade para o vaso de desonra. Se ele se arrepender, Deus dará a salvação. Porque Jesus disse na sua palavra: aquele que crê e ser batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Guarde essa palavra, pratique, que Deus vos abençoe. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.